Olá pessoal, o inverno chegou e o frio não anda sozinho, ele vem acompanhado das rinites, das sinusites, das bronquites e das dermatites. E hoje nós vamos falar sobre os cuidados necessários para você não sofrer com as dermatites nessa época do ano. Vamos lá? Alguns problemas dermatológicos frequentemente se agravam, como a psoríase, a dermatite atópica, a dermatite seborreica, a rosácea e a doença de Raynaud. Só que o maior problema é que mesmo pessoas sem nenhuma dessas doenças podem apresentar uma dermatite causada pelo ressecamento da pele. E esse ressecamento é ocasionado pela diminuição da sudorese. O sol ele tem um papel importante para hidratar a nossa pele, pela diminuição da umidade do ar, por banhos mais prolongados e quentes nessa época do ano, e também pela diminuição da ingestão de água, porque é muito comum no inverno as pessoas esquecerem mais de tomar água. E tudo isso leva a uma dermatite causada pelo ressecamento e que se manifesta por perda do brilho, coceira, descamação e até vermelhidão em qualquer lugar do nosso corpo. E hoje nós discutiremos quais são as medidas importantes para prevenir essa dermatite ocasionada pelo ressecamento, que é tão comum nessa época do inverno, principalmente em crianças e em idosos. Dividiremos as medidas em medidas de fotoproteção, vestuário, hidratação e alimentação. Com relação às medidas de fotoproteção, elas são muito importantes nessa época do ano, porque como a nossa pele está mais ressecada, ela fica mais sensível aos efeitos danosos da radiação solar. Então devemos evitar a exposição solar no horário de pico, ou seja, das 10 às 14 horas, reaplicar o protetor solar a cada 2 horas, quando diretamente expostos ao sol, e usar uma quantidade adequada, ou seja, equivalente a uma colher de chá para o nosso rosto e proporcionalmente para as demais regiões. Outras medidas muito importantes nessa época do ano são o uso dos chapéus, que além de úteis, eles são muito elegantes, o uso dos óculos escuros, mangas compridas e luvas também são muito apropriados, principalmente nessa época do ano. E se você vai para um lugar que tenha neve, saiba que a neve funciona como um espelho refletindo e ampliando os efeitos danosos da radiação solar. Então as queimaduras são muito mais graves. Então você deve usar o protetor solar com mais frequência e também usar um óculos escuro para proteger os olhos. Com relação ao vestuário, é importante que você dê preferência às roupas de algodão, que são melhores que as roupas de tecidos sintéticos. E como essas roupas de frio ficam guardadas durante todo o ano, ter o cuidado de lavar para tirar a poeira e alguns produtos que possam causar alergia e que foram acumulados nesse período. E se você também adquiriu uma roupa e que ainda não usou, lave antes de usar para tirar poeira, para tirar resíduos de tintas e alguns outros produtos que podem ocasionar alergias na sua pele. Com relação às medidas para hidratação, é muito importante que você tenha uma ingestão adequada de água. A gente recomenda aí 2,5 litros se você não tem nenhuma restrição à ingestão de água. Os cuidados com banho também são muito importantes, então os banhos quentes são muito prejudiciais para a pele. Tomar um banho mais fresco, não usar um sabonete que resseque muito a pele, dê preferência aos sabonetes líquidos. Não esfregar a bucha, porque a bucha também tira a oleosidade e a proteção da nossa pele. E também dar preferência a tomar banhos mais rápidos, porque quanto mais tempo, mais você perderá essa proteção natural da pele, que é a oleosidade. Logo após o banho, aplicar um hidratante adequado ao seu tipo de pele, para não perder essa umidade que você está ali adquirindo durante o banho. Além disso, algumas vezes você pode precisar de um umidificador para
colocar no quarto na hora de dormir. E de hidratantes também para os olhos, né, com os colírios hidratantes, para o nariz, para a boca, né, o ressecamento labial ele é muito comum nessa época do ano. E principalmente se você for mais ansioso e tiver uma mania de lamber os lábios, a saliva, ela é muito agressiva e acaba ocasionando um ressecamento ainda maior nessa época do ano. No que diz respeito à alimentação, alguns alimentos são particularmente importantes nessa época do ano. Então, alimentos como a cenoura, o tomate, a uva, a laranja, o mamão são muito importantes. E também alimentos como as folhas, o couve, o brócolis, né, o chá verde, alimentos como as castanhas, os peixes, o azeite, o abacate são muito importantes. Então, algumas dicas são: uma sopinha de cenoura com beterraba, né, cai muito bem nessa época do ano, com brócolis, né, um suco de laranja com couve também é muito bom. E um caldo de peixe, né, com um pouquinho de azeite, cai muito bem nessa época do ano e te ajuda a prevenir as dermatites. E se apesar de todos esses cuidados, você ainda apresentar um ressecamento na sua pele, perder o brilho, descamar, coçar ou ficar vermelho, não hesite em procurar a ajuda do profissional. Não hesite em procurar a ajuda de um dermatologista. E essa época do ano também é a época mais indicada para a realização de muitos procedimentos dermatológicos, como o peeling e o laser. Então não perca essa oportunidade. São as dicas de hoje. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. É sempre um prazer enorme poder ajudá-los e até o nosso próximo vídeo.